Seja bem-vindo ao Matemática Rapidola, mais uma aula especial e agora vamos fazer aqui uma aula para você que vai prestar vestibular da Unesp, da FUVEST, um assunto que sempre aparece, que você tem que gabaritar, aluno, é o assunto de geometria espacial e eu vou revisar aqui na aula os chamados corpos redondos, cilindro, o cone e a nossa esfera. Vamos começar? Olha só. Bem aqui, eu tenho o nosso cilindro circular reto. Ele tem uma base que é um círculo, onde a área da base vale πr elevado à segunda. Esse π nós sabemos que é 3,14. Você não pode esquecer da chamada planificação. Se você cortar aqui, e fizer a abertura desse cilindro, você vai ter um retângulo na área lateral e duas bases, que é a base inferior, um círculo de raio R, e a superior, o mesmo círculo de raio R. Agora, observe um detalhe bem aqui, que para obter a área lateral, que é a área desse retângulo aqui, que eu pintei de azul, você pensa assim, quando você corta aqui e faz a planificação, esse comprimento da base do retângulo é o comprimento da circunferência da base. Isso mesmo, vale 2πr. Então, bem aqui, 2πr vezes a altura h. Então, a área desse retângulo, que é base pela sua altura, vale 2πrh. E aí você tem a área lateral. Uma outra informação seria a área total. O que é a área total? Vai ser a área lateral mais a base inferior e a base superior. Como eu tenho a lateral e a base inferior aqui, ou superior, que é o mesmo valor, você consegue obter a área total. Agora, não esqueça o nosso chamado volume. Quem é o volume? A gente utiliza a mesma ideia do prisma. Diga, área da base que multiplica a altura. O meu volume será área da base vezes a altura. Então, volume, área da base, πr a segunda, que multiplica a altura. Esse aqui vai ser o volume. Em relação ao cone, você tem que saber o seguinte. Eu tenho aqui um cone de base R e altura H. Essa linha bem aqui é uma geratriz. Primeira informação importante, que você pode utilizar aqui, se for necessário, o chamado Teorema de Pitágoras, que vai dizer aqui, que o quadrado dessa geratriz é igual à soma dos quadrados catetos. Um cateto aqui é a altura, o outro cateto aqui é o raio. Agora, olha só, você tem que pensar o seguinte, quando você faz a planificação, você corta aqui e separa, você vai ter na parede lateral um setor circular e mais um círculo aqui na base. E a área lateral, que é a área desse setor circular, que você pode obter através de uma regra de 3 simples e direta, é dado por essa relação πrg, π vezes o raio vezes a geratriz. Anote aí para você acertar a questão, é a área lateral, não esqueça. A área lateral de um cone é equivalente à área de um setor circular. E esse setor circular vai ter área de πrg, π vezes o raio do cone vezes a geratriz do cone. E essa geratriz do cone, ela funciona como sendo o raio desse setor circular. Outra informação que você não pode esquecer, a gente vai se basear na pirâmide aqui, é que o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Só que no caso aqui no cone, a área da base é a área do círculo, que é πr a segunda. Por esse motivo, o volume do cone é πr a segunda vezes h dividido por 3. E no caso da nossa esfera, você tem que saber qual é a área da superfície esférica, que seria a área da casca da esfera, a superfície da esfera. Vale 4πr a segunda. Anota aí para você gabaritar a questão. Área da superfície esférica, a área da casca da esfera, 4πr a segunda. E o volume seria a capacidade dessa esfera, bem aqui, o volume 4/3 de πr elevado à terceira. O volume 4/3 de π vezes raio ao cubo. Não esqueça, informação importante. Resumindo, você tem que saber de um cilindro circular reto, no mínimo, para você acertar as questões, saber qual é o volume, área da base πr a segunda vezes h,
a sua área lateral, que vale 2πRH. No caso aqui do cone, você tem que saber a área lateral do cone, πRG, volume do cone, πr a segunda vezes H dividido por 3, e a nossa esfera, a superfície esférica, que vale 4πr a segunda, e o volume da esfera, 4/3 de πr a terceira. Não esqueça também que nós chamamos assim, em questão de vestibulares, um termo muito comum é hemisfério. O que é um hemisfério? É uma semi-esfera, é a metade. E aí o volume da esfera é 4/3, do hemisfério, que é a metade, basta pegar a metade de 4, 2/3 de πr elevado à terceira. Mas, Mura, como isso aqui aparece na hora do meu vestibular? Então vamos para a primeira questão, que aqui a matemática é rapidola. Prato de culinária japonesa, o temaki é um tipo de sushi de forma de cone, enrolado externamente com nori, uma espécie de folha feita a partir de algas marinhas e recheada com arroz, peixe cru, ovos de peixe, vegetais e uma pasta de maionese e cebolinha. Um temaki típico pode ser representado matematicamente por um cone circular reto em que o diâmetro da base mede 8 e a altura 10. Sabendo que um temaki típico de salmão, o peixe corresponde a 90% da massa do seu recheio, que a densidade do salmão é de 0,35 gramas por centímetros cúbicos, e tomando o π igual a 3, a quantidade aproximada de salmão em gramas nesse temaki é de... Você começa calculando o volume desse cone, aí você sabe muito bem, aí você escreve aqui, ó, volume do cone vai ser área da base πr elevado à segunda, que multiplica a altura e dividido esse valor pelo número 3. Ele pediu na questão para adotar o valor do π igual a 3. Aí você coloca 3 aqui no lugar do π. O valor do raio é metade do diâmetro. Como ele falou que o diâmetro era 8, o raio vai ser 4. Também aqui eu tenho 4 elevado à segunda pela altura do cone, que vale 10, dividido por 3. Aqui você dá uma pachacada, pachaca, pachaca. 4 a segunda vai dar 16 vezes 10. E aí você acha que o volume desse cone é 160 centímetros cúbicos. Só que ele falou na questão que a massa de salmão corresponde a 90%. Portanto, o volume também será 90%. Esse aqui é o volume do cone. Agora, o volume da parte ocupada pelo peixe é 90% desse valor. O que é que você vai fazer nessa hora? Você vai calcular aqui, ó, 90% desse valor aqui, 160. Aí você coloca aqui, 90% é 90 dividido por 100, que é 0,9, que multiplica aqui 160. Essa multiplicação vai dar 144 centímetros cúbicos. Agora que eu já sei esse volume aqui ocupado pela massa do salmão, eu vou achar agora a massa. Vai ficar assim. Nós sabemos que a densidade é a massa dividido pelo volume. E ele me forneceu a densidade, que é 0,35, igual a massa pelo volume, que vale 144. O que é que você faz nessa hora? Você faz o seguinte, esse número está dividindo, passa multiplicando e a massa vai ficar 144 vezes 0,35. Esse valor aqui, essa multiplicação, vai dar 50,4 gramas. E aí você marca a sua alternativa C. Vamos resolver agora mais uma questão. Um paciente recebe por via intravenosa um medicamento a taxa constante de 1,5 ml por minuto. O frasco do medicamento é formado por uma parte cilíndrica e uma parte cônica, cujas medidas são dadas na figura, e estava cheio quando se iniciou a medicação. Após 4 horas de administração contínua, a medicação foi interrompida. Dado que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitros, e usando a aproximação π igual a 3, o volume em ml do medicamento restante no frasco após a interrupção da medicação
é aproximadamente... Você começa da seguinte maneira. Bem aqui eu tenho meu cilindro, vou calcular o volume do cilindro. Nós sabemos que o volume do cilindro é a área da base πr a segunda vezes h. No caso, aluno, o raio dessa base aqui é 4. Você coloca o número 4 aqui e aí você vai substituir o valor da altura. A altura aqui vale 9, aí você coloca 9 aqui. Aí eu tenho aqui 4 a segunda. 4 a segunda vai dar esse carinha bem aqui, 16. 16. Aí você coloca o valor do π que ele pediu para utilizar, o número 3. 3 vezes 16, que multiplica aqui o 9. Essa multiplicação, 3 vezes 16 vai dar 48. 48 vezes 9 vai dar 432 centímetros cúbicos. Só que no caso, como é centímetros cúbicos, equivale à mesma situação em ml. Isso aqui também seria 432 ml, se você precisar recordar disso. Então, está aqui o nosso volume, 432 centímetros cúbicos. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai analisar que ele contou para a gente que a taxa que fica pingando lá é 1,5 ml por cada minuto. E isso aqui ficou durante um intervalo de 4 horas. Vamos ver quanto de soro foi? Você faz assim, ó. O volume, colocar bem aqui embaixo, ó. O volume de soro será, você vai fazer aqui, ó, 4 horas. Só que uma hora tem 60 minutos e cada minuto é 1,5 mililitros. Então, vezes aqui 1,5. Essa multiplicação, 240, que multiplica bem aqui 1,5, vai dar um volume aqui do soro que você vai colocar 360 ml. Preste bem atenção. Até esse momento aqui, essa parte do cilindro até aqui tinha uma quantidade de 432 ml. Nesse momento aqui, nesse tempo de 4 horas, já foi 360. Então, tem uma parte bem aqui ainda na parte do cilindro de soro. O que é que você vai fazer? Você vai subtrair. Você vai pegar 432 mililitros menos 360. E aí vai dar 72 ml. O que é que você achou até o momento? Você achou esse pedaço aqui, ó. Você tem esse volume aí. Só que para responder a questão, está faltando você achar o volume dessa parte de baixo aqui, que é o volume do nosso cone. Como é que você faz isso? Você vem aqui, ó. Volume do cone será a área da base, πr a segunda, vezes a altura do cone, dividido por 3. Olha só. Aí você substitui aqui o raio do cone. O raio do cone é o mesmo do cilindro, vale 4. E a altura desse cone vale 3. Aí coloque o número 3 aqui, dividido por 3. E ele pediu para adotar o π igual ao número 3. Aí você corta logo. Aqui é o número 3, ó. Corta ele com ele mesmo. Então, já foi aqui. Aí eu tenho 4 a segunda, 16 vezes 3, 48 centímetros cúbicos, que é esse volume aqui do cone, que é equivalente a 48 ml. Logo, a resposta você vai obter somando. Basta pegar 72 ml mais 48. E aí você vai achar aí o valor igual a 120 mililitros, que é a alternativa C na questão. Você viu a importância de saber aí as relações do volume do cilindro, do volume do cone, que você consegue acertar questões aí bem interessantes. Vamos agora resolver a próxima questão. Um fabricante de cristais produz 3 tipos de taças para servir vinho. Uma delas tem o bojo no formato de uma semisfera de raio R, a outra no formato de um cone reto de base circular de raio 2R e altura H, e a última no formato de um cilindro reto de base circular de raio X e altura H. Sabe-se que as taças dos 3 tipos
quando completamente cheias, comportam a mesma quantidade de vinho, é correto afirmar que a razão x por h é igual a... Observe que a nossa questão envolve 3 sólidos importantes aí, a nossa semisfera, o nosso cone circular reto e o cilindro. E aí você começa assim, vai calcular primeiramente aqui o V1, que é o volume da semisfera. Você sabe que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, da semisfera é a metade. Metade de 4 é 2, aí você coloca 2/3 de π vezes o raio elevado à terceira. Já está aqui o nosso resultado, V1, que é o volume do hemisfério, da semisfera, 2/3 de πr ao cubo. Mesmo esquema aqui, ó. Para V2, que é o volume do cone, vai ser área da base. Aí você coloca π vezes o raio da base. Agora, cuidado, aluno, para você não errar. Aqui, o raio da base não é R, o raio da base é 2R. Cuidado para não errar aqui nessa questão aqui, ó. Vai ficar área da base, que é π vezes o raio, só que o raio aqui é 2R elevado à segunda, que multiplica aqui o valor da altura, que é H, dividido esse resultado por 3. E aqui você pode ajeitar, vai ficar assim, ó. 2 à segunda, 4. Aí você coloca aqui, ó, 4πr à segunda h dividido por 3. A ordem dos fatores não altera, você pode organizar assim. Esse aqui é o V2, que é o volume do nosso cone. E agora o volume do cilindro. Colocar aqui o terceiro volume. Volume do cilindro como é? Área da base, πr à segunda, só que o raio aqui é x, vai ficar πr à segunda, vezes a altura do cilindro, que é h, e esse resultado aqui é o meu V3 aqui, ó. Área da base, πr à segunda, vezes h. Só que acontece que ele falou que esses volumes aqui são iguais. O que é que você vai fazer nesse momento? Vai igualar, vai fazer assim, ó, V1 igual a V2. Olha lá, eu tenho aqui, ó, V1 igual a V2. Vamos ver o que é que vai dar aqui? Vamos lá. Quanto vale o V1? 2/3 de πr à terceira. Esse é o V1. E o meu V2? Aí você coloca 4πr à segunda h dividido por 3. Vamos fazer alguns cortes aqui. Aqui vai cortar, ó, esse com esse aqui. Corta π com π aqui, ó. Você está dividindo todo mundo por π. E eu tenho aqui mais um detalhe. Note que eu posso aqui dividir todo mundo aqui pelo R em questão. Vou dividir aqui por R à segunda e por 2 para ficar mais simples também. Olha lá como ficou. Eu vou dividir todo mundo aqui por R à segunda e por 2. Vou indicar para você aqui, ó. Vou dividir todo mundo por 2R à segunda. Lá vai. Aqui, ó, 2 por 2 cancelou, ficou o número 1. R à terceira dividido por R à segunda, ficou apenas R. Nesse lado, 4 dividido por 2 vai dar 2. R à segunda por R à segunda deu 1 e ficou H. Então, eu cheguei nessa primeira situação que o meu raio aqui é 2 vezes o valor do H, 2 vezes a altura. No mesmo esquema que você pegou aqui V1 igualou com V2, eu vou fazer aqui o V2, por exemplo, é igual ao V3 também. Então, vamos lá, ajuda. V2 é essa expressão aqui, ó. V2 igual ao terceiro volume. Aí você vai ter o valor de V2. Qual é o valor de V2? 4πr à segunda h dividido por 3 igual ao terceiro volume, que vale πx à segunda h. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai cancelar aqui, ó, π com π, eu dividi todo mundo por π. E note ainda que eu posso cortar h e h, você divide todo mundo por h. Daqui você consegue obter o valor do x. Vai ficar assim, ó, x à segunda igual a 4/3 de r à segunda. E daqui você pode passar a raiz. Eu tenho que x à segunda é esse valor, logo daqui você vai ter que x é a raiz quadrada de 4r à segunda dividido por 3. E o meu x vai ficar raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de r à segunda é apenas r. Aqui você corta, dá uma patiacada aqui, rapidola. E aqui vai ficar embaixo raiz de 3. Está aqui o meu valor do x.
Agora eu vou recordar que eu quero na minha questão a razão x dividido por h. E eu tenho o valor do x na questão. Está bem aqui, ó. X vale 2r por raiz quadrada de 3. Esse é o valor do x. Dividido por h. Mais o h, se você passar esse 2 dividindo, o meu h é r dividido por 2. Então, aqui o meu h será r dividido por 2. Isso aqui é uma divisão de frações. Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Vai ficar assim, ó, 2 sobre r. Aqui você cancela r com r, divide, vai dar 1. 2 vezes 2 vai dar 4 por raiz quadrada de 3, que você pode racionalizar multiplicando por raiz de 3 em cima e também embaixo. E eu vou ter o resultado aqui, 4 raiz quadrada de 3 dividido por 3. Não vai esquecer, ó. Cuidado aqui, viu? Raiz quadrada de 9, que é o número 3. E aí você tem a alternativa dessa questão aí da FUVEST, uma questão muito interessante que envolve aí 3 sólidos que sempre aparecem nos principais vestibulares. Vamos resolver agora a próxima questão. Uma metalúrgica fabrica barris cilíndricos de 2 tipos A e B, cujas superfícies laterais são moldadas a partir de chapas metálicas retangulares de lados A e 2A, soldando lados opostos dessas chapas conforme a figura. Se VA e VB indicam os volumes dos barris do tipo A e do tipo B, respectivamente, podemos afirmar? Primeira coisa que você tem que notar é que essa chapa bem aqui representa a área lateral de um cilindro. Quando você fechar isso aqui, vai montar um cilindro. E esse cilindro aqui ele vai ter uma base que ela vai ter um comprimento da circunferência, que nós sabemos que vale 2πr. Mas esse comprimento da circunferência da base é esse 2A. Aí você começa assim, ó. Comprimento da circunferência, aí você coloca 2πr e esse 2πr aqui vale 2A. Daqui você vai conseguir obter o valor do raio. Aqui, ó, divida todo mundo por 2, pachaca logo 2 aqui, e esse π está multiplicando, passa dividindo, eu achei o raio da base, esse raio da base é A dividido por π. Após você obter o raio aqui da base, você vai ter a condição agora de obter o volume. Qual é a fórmula do volume? Área da base, aí você coloca πr elevado à segunda, que multiplica o valor da altura, que é h. Só que no caso, esse raio da minha base está aqui, ó, A dividido por π elevado à segunda, que multiplica o valor da altura, que vale A. Volume, chamar volume de A, da situação A, tipo A será π vezes A elevado à segunda, dividido por π elevado à segunda. Não vai esquecer, cuidado com isso. Esse expoente é de cada um aqui. A segunda, π a segunda, vezes A. Só que A segunda vezes A conserva a base e somos expoente. E aqui, ó, π a segunda e π você vai dividir em cima e embaixo por π. Fazer uma simplificação por π. Aqui π dividido por π é 1 e aqui embaixo ficou o π aparecendo. Esse aqui é o volume de A. No caso da chapa B, vamos fazer a mesma ideia. Você começa assim, comprimento da circunferência 2πr, um outro raio. Quando você fechar isso aqui, vai formar um cilindro de raio que eu chamei Rzinho, onde esse comprimento da circunferência vale A. Aí você coloca A aqui. Aqui está multiplicando esse 2π, passa dividindo, logo o raio é A dividido por 2π. Vamos para o nosso volume. Volume aqui do tipo B será área da base, πr a segunda, que multiplica a altura dele, chamar de Hzinho bem aqui. Só que eu tenho esses valores. Esse raio aqui ele me forneceu A dividido por 2π elevado à segunda, vezes a altura dele, que vale 2A. Vamos dar uma organizada nessa conta. Vem comigo aqui, ó. Volume de B será π, que multiplica A elevado à segunda. Bem aqui, ó, 2π elevado à segunda. Como é que eu faço isso? 2 à segunda, 4.
e π elevado à segunda. Esse aqui que multiplica 2a. Note um detalhe importante, que você pode dividir aqui por 2 em cima, 2 embaixo, vai ficar 1, vai ficar 2, e também podemos dividir por π em cima e embaixo, fica 1, fica π. Vamos passar limpo? Ficou assim, ó. Volume de B, colocar bem aqui, ó. Volume de B será a segunda vezes a terceira, dividido aqui por 2π. Agora eu tenho aqui o volume de a terceira dividido por π, e tenho o volume de B, que é a terceira por 2π. Olha só, volume de B será a terceira dividido por 2π. Só que note que esse a elevado à terceira aqui, ó, a terceira por π é o volume de A. Então eu posso colocar aqui, ó, que o volume de B é o volume de A dividido por 2. E também está dividindo, passa multiplicando, o volume de A será o dobro do volume de B. E aí você manda ver, aluno, alternativa A, e aí você acertou uma questão aí da FUVEST, uma questão aí de alto nível. Quer saber mais sobre geometria espacial? Visite uma playlist que eu criei aqui no meu canal, uma playlist chamada Geometria Espacial. Se o seu objetivo é gabaritar as questões dos principais vestibulares, convido você a maratonar na playlist de Geometria Espacial. E sempre se ligue aqui no canal Matemática Rapidola. Até a próxima! Deixei um material especial para você aqui na descrição desse vídeo. Tem um link para você pegar esse material e exercitar o assunto dessa nossa aula de hoje. E não esqueça, compartilhe nossas videoaulas e deixe aquele seu like, aquele seu joinha, parceiro. Te espero na próxima videoaula aqui do canal Rapidola.